as melhores ações para investir em 2021. Hoje eu estou aqui no Banco Inter, né, especificamente na Asset do Banco Inter, com o Rafael Cota Maciel, que é gestor de renda variável, né, de ações, para falar um pouquinho da visão dele para 2021, filosofia de investimentos e alguns cases. Rafael, muito obrigado por ter vindo no canal. E vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre o mercado aí, que 2020 foi um ano volátil, né? O que vocês estão esperando para 2021? Primeiro, obrigado aí, Rafael, né, pelo convite. É muito legal eu poder participar aqui, né, e parabéns aí a toda a equipe da Levante. Acho que a ideia é muito bacana. Cara, assim, do nosso lado, né, realmente o ano foi muito volátil, né? Está sendo ainda, obviamente que nesse final de ano aí o mercado deu uma melhorada, né, como um todo, né, os ativos de risco no mundo inteiro deram uma andada, nos países emergentes ainda mais, né, porque já tinha um lag muito grande. Mas a gente sempre tenta, a nossa filosofia aqui é de longo prazo, né? Então, por mais que a gente tenha esses momentos ou esses anos mais difíceis, a gente sempre busca investir em negócios que a gente consegue enxergar que tenham uma avenida de geração de valor importante para os nossos cotistas ao longo de anos, né? Esse sócio mesmo não se importar tanto com essa espuma do dia a dia, né? Exatamente. A gente não fica muito ligado nesses movimentos de curtíssimos, né, de curtíssimo prazo. Mas foi um ano muito difícil, né? Ali março e abril, né? A março principalmente foi uma queda muito forte, numa velocidade nunca antes vista. Mas, enfim, felizmente também os mercados voltaram aí bem mais rápido do que a gente já viu em outras crises, né? Hoje a gente tem, na verdade nós lançamos então nosso primeiro fundo aqui na Interasset, né? Tem de ações. Tem menos de um mês, o fundo recente. Fundo bem recente, mas a equipe já trabalha junto há muitos anos, enfim. E a gente hoje está com um portfólio de 16 ativos e eu vou falar alguns ativos aqui que a gente gosta bastante e são teses diferentes, né, de setores diferentes. Primeiro, o B3. B3 é a nossa principal posição. A gente já investe na empresa desde a época de CETIP, né? Então já tem faz tempo, né? Faz tempo. Um negócio espetacular, né? Um monopólio, então esse é um negócio... Uma margem absurda. Uma margem absurda, uma gestão excepcional. É um tipo de negócio que realmente você tem uma barreira de entrada, é um monopólio, mas você tem uma barreira de entrada natural, né? Se o mercado fica com muito medo, e esse obviamente é um ponto de atenção na tese, na minha opinião, da possível entrada de algum competidor estrangeiro, né? Relevante. Mas fomentar uma bolsa já foi difícil, né? Imagina fomentar a segunda, né? Exatamente. Então, assim, a gente não acha que esse risco seja tão materializável, não é tão trivial de alguém chegar aqui no Brasil e realmente fazer uma segunda bolsa. O custo de mudança é muito alto, né? Eu também vejo. Exatamente. Então, assim, tem esse ponto e nos estudos que a gente fez e que a gente já, né, viu, conversou com o mercado e com a própria empresa, todos os exemplos em outros países, quando você tem uma segunda bolsa ali entrando, né, para pegar um share desse mercado do primeiro player, na melhor das hipóteses, esse segundo player alcançou 20% de share. Então, assim, mesmo nesse cenário ruim, né, para ela, o estrago não seria tão grande, né? Então, esse é o principal risco que a gente enxerga para ela, mas ainda a gente vê uma estrada de crescimento muito, muito provável, né? A gente está passando, né, Rafael, pelo financial deepening que todo mundo tem falado aí, né? As pessoas cada vez mais tendo que sofisticar ou entender sobre investimentos, né? E a Levante passa por esse caminho, né? Tá nesse... justamente para isso, né? E a B3, na nossa opinião, é uma das empresas que tem mais se beneficiado desse cenário. E se nós tivermos, né, um ambiente estabilizado realmente no país, né?
com juros mais civilizados, inflação, né, teve um repique agora, mas uma inflação mais baixa, a gente acredita que a B3 ela pode continuar gerando muito valor para os seus acionistas. É só o começo, né? Essa mudança eu acho estrutural. que sim. Se a gente pensar, tinha 500 mil CPFs, eu acho, há 3 anos atrás, se não me engano, na Bolsa, hoje a gente está falando de 3 milhões, mas um país de 220, 215 nada, é milhões. Pouquinho da população, né? Exatamente. Então, ela realmente presta um serviço muito bom, né? De novo, um management excepcional, sócios muito bons. Então, tem várias características que a gente procura, geradora de caixa, né? Paga mais de 100% de dividendo, ter um payout aí muito alto, totalmente desalavancado. Ultimamente que ela acessou o mercado aí com algumas debêntures para tentar otimizar um pouco mais ali a sua estrutura de capital dela. Enfim, então é um negócio muito bom na nossa opinião. Tá bom. Então, pensando no longo prazo, nas teses aí de longo prazo, consequentemente 2021, se tudo for bom também, a gente vai estar no meio desse caminho, né? B3 é uma das teses que vocês gostam. Qual que é a segunda? Legal, vamos lá. Então, a segunda é Edux, né? Novo nome aí da Estácio, né? A maioria da Eu tenho dificuldade com os nomes. A Croton, né? Depois virou Cogna e a Estácio virou Edux, né? Enfim, mas então a Edux é também uma posição já antiga nossa, a gente já investe nela, se não me engano, ali desde o segundo semestre de 2017. E aí, Rafael, a gente acompanhava já o setor de educação já há muito tempo, tá? Primeiro, assim, particularmente eu acho que eu sempre tive essa visão e continuo com ela, né? E tomara que eu esteja certo, mas assim, cara, eu acho assim, pensando no país, se a gente realmente tiver que dar certo, né? Eu acho que o caminho passa pela educação. O caminho passa pela educação, né? E eu acho que a gente está sim no caminho certo, né? Por mais que a gente tenha esses voos de galinha que a gente chama, né? Vai e volta. A gente fica no dia a dia, parece que não está andando, né? Mas quando a gente olha um espaço de tempo, as coisas andaram. A gente está melhorando. Então, a Edux na minha opinião, aconteceu uma coisa muito importante e interessante na tese dela, que é a seguinte. Em 2016, a Cogna, né, a Croton, então, na época, ela fez uma oferta hostil ali para a Estácio, né, Edux hoje. E, na época, a Cogna realmente tinha uma gestão muito melhor do que a Estácio, tinha margens muito melhores, então isso era nítido, né, todo o mercado sabia disso e estava refletido, inclusive, na diferença de valoração das empresas no mercado. E aí, ela fez essa proposta e ficou um ano no CAD, na verdade, avaliando se ia aprovar ou não, né? E a gente, tem uma curiosidade, antes dessa proposta da Croton pela Estácio na época, a gente estava muito próximo da Estácio porque a gente achava que realmente ela estava muito barata. Tinha muita coisa para melhorar, mas estava muito barata. Enfim, aí veio essa proposta e a ação subiu 40%, 50% em 2 dias, né? Então a gente falou, perdemos a oportunidade aí, mas nós não nos afastamos da empresa e nem de nenhuma empresa do setor de educação, as 4 listadas à época, né? E aí, na nossa opinião, o CAD aprovando ou não a operação, a gente imaginava o seguinte, Croton já mapeou tudo que tem que fazer ali dentro de Estácio, todas as melhorias, né? O mapa já está feito, O mapa está feito. Então, assim, se o CAD aprovar, beleza, Croton vai fazer e aí nós vamos ver se tem aí algum upside, como é que vai ficar essa história toda. Mas se o CAD negar a Estácio, né, agora Edux, ela que vai colocar o plano em ação. E felizmente foi exatamente isso que aconteceu desde então, né? Você teve a entrada da Advent, né, um acionista de referência, grande, né? Uma grande referência de private equity, né, no mercado.
E aí eles, de fato, melhoraram suas margens aí ao longo do tempo. E a despeito desse fim do FIES, né, ou seja, né, o financiamento estudantil, que eu acho que, né, alguns até brincam que foi uma fiesta, né, porque tinha alguns erros ali, né, de precificação, tinha alguns exageros, mas eu particularmente acho que em termos sociais, para o país foi muito bom, porque você teve um programa ali que realmente colocou milhares aí de brasileiros na universidade. Então, acho isso muito positivo. E todas as faculdades, não só as grandes, né, elas surfaram essa onda, né? Essa onda. Mas então a Edux, né, então a Estácio já se preparou para essa queda, e agora, né, neste ano passado, esse impacto está sendo muito grande nas empresas, mas ela se preparou para minimizar isso com 3 verticais, tá? Que são a vertical, né, de EAD, ensino à distância, a vertical de medicina, né, que é um curso extremamente premium, né? Exatamente. Até fazendo um ponto, né, a Estácio, né, ela tem uma exposição muito maior a cursos ou faculdade de média renda, alta renda, do que a Kroton, né? Cursos de medicina, isso é a exposição dela, nasceu. Exatamente. E essa vertical, assim, ela está a todo vapor. Eles certamente farão outros M&As, que aí é a terceira vertical, né? Fusões e aquisições, é uma dessas verticais de crescimento, mas medicina é um foco deles, né? Justamente porque, se a gente pensar na dinâmica dos cursos de medicina, no nosso país, a dinâmica é muito particular, né? São resilientes, né? Exatamente, totalmente resiliente, porque primeiro você tem 15, 20 pessoas ali por vaga, né? Então uma demanda gigantesca, um ticket médio, no caso dela, né, ali em torno de R$ 7.500, R$ 8.000, ou seja, praticamente 10 vezes mais do que os outros cursos na média. E o cara que paga por um ticket de 8 pau não é o cara que está muito sensível à variação do ciclo econômico, né? É um cara que tem patrimônio. Né? Exatamente. Ou às vezes, né, obviamente que o que você falou, acho que é a grande maioria, né? Mas às vezes, e também até para alguma família que tenha uma condição melhor, mas eu acho que o grande ponto é que, no geral, as famílias enxergam este valor como um investimento e não como uma despesa ou gasto ali, porque, né, dificilmente você vê um médico, uma médica desempregada ou ganhando mal no nosso país. Então, de fato, é um curso muito diferenciado, né, em termos de remuneração para quem faz, e a Estácio, de novo, está muito forte nessa vertical aí, né? E uma coisa interessante, né, a despeito, voltando no início do raciocínio, a despeito dessa queda do FIES, Rafael, ela conseguiu crescer aí lucro mais ou menos aí nos últimos 5 anos, em média 10% ao ano, continua com margens, rentabilidades muito boas, né? Obviamente que este ano... História de curto prazo, né? Você não tem nada de bom para contar, mas muita empresa não mexeu no case, né? Exatamente, assim, em termos estruturais a gente acha que não, né? Foi realmente uma bomba atômica, vamos chamar assim, em alguns setores. O setor de educação também sofreu. Agora, esses grandes players, e ela certamente é um deles, eles têm capturado o market share, porque você imagina se está difícil para eles, que são dominantes. Para os pequenos. Para os pequenos, infelizmente, a situação é pior. Né? Então, certamente, e já está acontecendo, a gente já está vendo e vai ver uma consolidação ainda maior desse setor. Então, assim, ela também é uma forte geradora de caixa. Então, se a gente não tiver algum M&A, vamos ter distribuição de dividendos importantes. Aí, de novo, estou falando mais no médio prazo. Sim. Ou recompra de ações que a empresa eventualmente faz. Um management também muito bom, a gente gosta bastante. Legal. Tá bom, então temos 2 cases aqui. Esse case é um case mais fora da caixa, né? Digamos assim, um case interessante para muita gente olhar com calma. E também conhecer o fundo, né? Então depois eu vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser conhecer um pouquinho mais.
E o terceiro case que vocês acham interessante? Então, o terceiro case aí é uma posição pequena para a média do fundo, ali em torno de uns 4%, é a Simpar. Para quem não conhece, o ticker dela é SIMH3, e ela é a holding, tá, do grupo. Ela era cotada como a JSL. Então, antes, a gente tinha a JSL G3, e eles fizeram uma reorganização societária há pouco tempo, e subiu então a holding, né, virou a Simpar, e a JSL, esse ticker antigo, virou a JSL Logística, que é um dos negócios do grupo. Tá? E além, ela tem 6 negócios, mas eu acho que os mais importantes são 3. A JSL Logística, onde ela faz todo o serviço e terceiriza frotas, por exemplo, um grande atacadista, né, o cara precisa distribuir alimentos no Brasil inteiro, ela faz esse serviço. Tá? Tem a Movida, né, que provavelmente aí a maioria do pessoal conhece, né, de aluguel de carros. Sim, acho que essa é a mais conhecida, né? É a mais conhecida do grupo, e que, né, mostrou, né, não só ela, né, mas aí Localiza e Unidas também, uma recuperação muito forte no mercado este ano. E é mais um exemplo que a gente está vendo aí de consolidação, né? Então, assim, das grandes empresas que estão na bolsa, empresas diferenciadas, pegando um momento de mercado muito difícil e consolidando o mercado, né? Então, a Movida vem fazendo um belíssimo trabalho, né? E obviamente isso tem sido reconhecido pelo mercado aí. E eu acho que o terceiro negócio, né, mais importante desses 3 que eu estou falando, talvez seja a joia aí escondida dentro da Simpar para algumas pessoas, que é a Vamos, que é a parte de aluguel de caminhões, né? Então, assim, é um mercado ainda muito incipiente no Brasil, muito pequeno, mas que a gente estuda outros mercados aí, mundo afora, e vê que muito provavelmente a tendência é que esse mercado no Brasil vai crescer exponencialmente. E dado, né, o histórico aí do grupo, de bastante expertise nessa parte de transporte, eles já estão consolidados, já estão posicionados, na verdade, aí como principal player desse mercado, apesar de ser ainda um mercado pequeno. A gente acredita que Vamos deve ter um longo caminho de crescimento, mostrou resultados muito bons este ano, com esse ano maluco, né? Esse ano maluco aí por causa do Covid. Eles inclusive fariam o IPO da Vamos, rodaram o mercado aí antes da questão do Covid ali em março, né? da queda dos mercados, mas resolveram adiar e pelo que a gente conversa, a gente acha que eles vão talvez demorar um pouco mais para justamente capturar uma valoração melhor. Mostrar os números lá, mostrar que conseguiram um crescimento forte ali para puxar, ter um valor melhor. Exatamente. Então, talvez parte disso o mercado já reconheceu, mas na nossa opinião ainda não totalmente. Então, nesses 3 cases, né, são teses diferentes, são setores diferentes, mas a gente ainda enxerga margem de segurança aí nas teses, que é o conceito central da nossa filosofia. Tá? Não, legal, Rafael. Então, acho que são 3 cases aí interessantes, né? Eu acho que pensando muito tá no teu racional, na tua filosofia, né? Que é longo prazo mesmo, né? Não se deixar levar muito pelo dia a dia, que muita gente busca, né? Essa estratégia pensa no longo prazo aí, independentemente do dia a dia, né? Que acaba sendo um pouquinho mais tenso. Essas 2 outras teses são teses que pouco se fala e acho que vale a pena aí o pessoal estudar, para quem investe diretamente, para quem quer conhecer o fundo que o Rafael é gestor, a gente vai deixar o link aqui embaixo, então, para saber um pouquinho mais sobre suas teses, né, sua filosofia aí sobre como investir também. Tá certo? Legal. Rafael, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço e espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar com vocês aí da Levante. De novo, parabéns aí, muito bacana a iniciativa. Obrigado. Valeu, pessoal.